Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. Ambiente diferente, né? Gravando dentro do carro. Espero que o áudio fique bom para a gente poder passar as nossas mensagens desse editorial aqui. Questões pessoais, não estou em casa, estou aqui na rua mesmo, mas vou gravar. Eu não vou deixar de cumprir o meu compromisso com vocês. Vamos lá. Uma coisa que muita gente me perguntou é a postura do atual presidente da República, o Lula, em relação à guerra de Israel. Por que ele não manteve a postura de neutralidade que o Brasil costuma manter? Ou seja, eu não vou entrar nesse mérito, não vou saber, não quero saber se Israel está com problema com a Palestina, eu quero cuidar do meu país. Por que ele não manteve essa postura de neutralidade e assumiu uma postura anti-Israel, ou seja, chamando inclusive Israel de terrorista, passou pano, de certa forma, para o Hamas e encarou aqui uma disputa desnecessária em relação a Israel. E a gente vai entender um pouco disso tudo. Eu vou passar agora a cena aqui para o celular e vou mostrar para você alguns pontos que a gente considera crucial e que você precisa saber. Combinado? Então vamos para a tela do celular agora que eu vou mostrar alguns pontos importantes sobre toda essa relação Lula-Palestina aqui para vocês. Combinado? Bora para cima. Vamos lá, pessoal. E a gente vai começar fazendo essa análise observando aqui uma matéria que foi publicada no site O Antagonista. Essa matéria aqui foi publicada ainda durante o período eleitoral, antes das eleições de 2022. Lula recebe doação de 100 mil de empresário palestino. O ex-presidente Lula recebeu nos últimos dias uma doação de 100 mil reais do empresário palestino Shawki Gilad Munasser. Segundo dados da Receita Federal, ele detém a participação em 6 empresas do Distrito Federal e Amazonas, que somam um capital de 8,2 milhões de reais. As companhias são de comércio internacional, incorporação imobiliária e holding de investimentos. Essa é a maior doação privada obtida até o momento pela campanha petista. Mesmo assim, pequena se comparada às feitas para Jair Bolsonaro. Somente na única doação do empresário Oscar César Seve é 10 vezes maior do que a Shawki Nasser. Então, essa matéria aqui mostra não o valor da doação, que é o importante, mas é a maior doação de uma pessoa física feita ao então candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui mostra que ela veio de um empresário palestino. E aí, o que a gente precisa mostrar para vocês, o ponto aqui que a gente vai fazer a análise e a reflexão, é que essa história do Lula com os países árabes, com a Palestina, não é de agora, ela vem há muito tempo. Tanto é que durante o período em que Lula esteve preso em Curitiba, teve uma manifestação da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês uma matéria divulgada na Record também, isso ainda do período em que Lula esteve preso, em 2019 ainda essa matéria foi divulgada e diz o seguinte: vídeo de Gleisi Hoffmann para a Al Jazeera gera polêmica na internet. Lembrando a vocês que a Al Jazeera é o canal de TV que está fazendo toda a cobertura dessa guerra. E aí ela está sendo acusada de estar fazendo uma publicidade gigantesca pró-Hamas, a Al Jazeera. Alguns internautas mais exaltados chegaram a dizer que ela deveria ser presa por terrorismo e o PT deveria ser fechado. Então, tem um vídeo da Gleisi aqui. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, causou polêmica nas redes sociais. Ela publicou uma entrevista dada à TV Al Jazeera, do Catar, em que convida o mundo árabe para participar dos atos em defesa de Lula. Alguns internautas classificaram o vídeo como um assunto de segurança nacional, já que, segundo eles, seria um atentado contra a segurança e a soberania nacional. Outros reaçaram que a Al Jazeera não é Al-Qaeda, que a emissora é reconhecida no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, como uma rede isenta, fonte de informação confiável. E aí tem o vídeo da Gleisi Hoffmann aqui, e aí nesse vídeo ela pede à comunidade árabe, à comunidade palestina, que interferisse pró-Lula, que fizesse uma manifestação em favor do Lula aqui nessa prisão que aconteceu em relação ao Lula. Ou seja, mostra que não é de hoje, há uma longa data aqui já essa ligação
do PT com os países árabes, com o mundo árabe. E aí a gente não pode confundir aqui mundo árabe necessariamente com terroristas, tá? Então a gente tem que ser aqui coerente ao dizer isso aqui, mas essa ligação do PT e do Lula com os palestinos, com o mundo árabe não é de hoje, já é uma ligação antiga. Todos vocês aqui que nenhum desses dados foi inventado da minha cabeça. Tem gente aí, o doutor está inventando fake news. Não, você viu que todas as matérias que foram trazidas foram baseadas em fontes. Todas as matérias são matérias jornalísticas amplamente divulgadas pela mídia. Então, eu não invento situações aqui. Antes que qualquer pessoa venha dizer, mas ele está espalhando fake news, inventando coisas. Não. Todas essas matérias foram amplamente divulgadas na mídia e o meu papel é só demonstrar para vocês aqui. O que eu quis demonstrar com vocês é o motivo pelo qual o governo Lula toma essa postura em relação a Israel. Porque é um vínculo muito grande com países palestinos, com estados palestinos, com o Estado palestino, inclusive o apoio aqui de empresários palestinos. E aí a gente vê aqui o motivo pelo qual o Lula toma essa postura. Meu intuito aqui foi só esse, demonstrar para vocês a vinculação do governo Lula ao apoio ao Estado palestino, tá bom? Tudo isso notificado aqui com as devidas fontes para vocês, ok? Vamos lá que tem mais matéria. Pessoal, outro assunto que eu quero discutir com vocês aqui também é um assunto muito grave. Vocês viram aí as denúncias em relação à questão da dama do tráfico, denúncias de que foi recebido dentro do Ministério da Justiça. E isso aí foi amplamente divulgado em vários jornais, em vários editoriais aí no Brasil. O governo Lula falou que acredita veementemente nas palavras do Flávio Dino, que Flávio Dino está sendo acusado injustamente pelo combate ao tráfico, entre outros pontos aí. Mas aí teve mais uma matéria agora que coloca também a Força Aérea Brasileira em xeque, ou seja, questiona a atuação da Força Aérea Brasileira. Veja essa matéria que foi divulgada aqui no UOL Notícias, que diz o seguinte: a FAB, a Força Aérea Brasileira, escondeu da Polícia Federal e do Ministério Público dados de voos de criminosos na Amazônia. Só para você entender o ponto aqui, é o seguinte, entenda o caso. Apesar de catalogar os voos ilegais que cruzam a Amazônia, voos de narcoterroristas, narcotraficantes, voos do pessoal do garimpo ilegal, a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, não compartilhou essas informações com os órgãos que investigam o crime organizado. Ou seja, deveria ser encaminhado para a Polícia Federal, para as demais instituições e até o próprio Ministério da Justiça, e a Força Aérea Brasileira manteve isso sob sigilo, o que dificulta ainda mais a investigação sobre o crime organizado, dificulta aqui a apreensão de drogas, entre outros pontos. E qual o motivo que a Força Aérea Brasileira, uma entidade de segurança nacional, manteve esses dados em sigilos? Esse é o grande ponto de discussão aqui, que coloca a Força Aérea Brasileira em xeque com esse ponto. E aí, dentro da matéria, as aeronaves que foram catalogadas são usadas em crimes ambientais, ou seja, garimpeiros, desmatamento, entre outros, tráfico de drogas e, inclusive, lavagem de dinheiro, ou seja, é bem específico do crime organizado. Só que a Força Aérea Brasileira não repassou, essa denúncia da UOL, tá? É o UOL que faz essa denúncia, mas a aeronáutica se manifestou, diz que o banco de dados é apenas para uso interno da Força Aérea Brasileira, só que coloca em xeque. Qual o motivo, qual a justificativa da Força Aérea ter deixado esses dados em sigilo e não ter repassado, inclusive, para a Polícia Federal, que é responsável por esse tipo de investigação. Pessoal, outra notícia aqui que causa um certo espanto para a gente aqui é uma aprovação do Conselho de Justiça Federal. O Conselho de Justiça Federal, ele aprovou uma resolução que concede um dia de folga. Escute, um dia de folga a cada 3 dias trabalhados para juízes que acumularem funções processuais ou administrativas. O que isso quer dizer? A cada 3 dias trabalhados, eles vão ter um dia de folga. E isso aqui gerou uma repercussão gigantesca na sociedade, porque juízes já têm 60 dias de férias. Eles já têm um prazo de férias superior ao dos trabalhadores normais. E agora, se eles exercerem um acúmulo de função aqui, eles podem simplesmente ter um dia de folga a mais. Então, vão trabalhar 3 dias e folgar um dia.
Mas, caso eles não queiram folgar esse dia, eles podem simplesmente trabalhar esse dia e ser remunerado por esse dia a mais. O que vai acrescentar aqui ao seu salário, que já passa de R$ 34.000, mais R$ 11.000 em cima aqui do salário dos juízes federais, ou seja, mais 11.000 de bonificação e não incide imposto, porque é uma verba indenizatória, não vai incidir imposto. Então, assim, isso aqui foi muito mal recepcionado pela sociedade brasileira, até porque é um país dos privilégios, né? Então, foi muito mal recepcionado essa decisão aqui do Conselho de Justiça Federal. Outra questão que nós também precisamos discutir é isso aqui. A maioria do Supremo Tribunal Federal, essa matéria do Pleno News, decidiu manter uma pensão antiga de ex-governadores. A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o pagamento de aposentadorias e pensões a ex-governadores ou seus dependentes, em ao menos 9 estados, por elas terem sido concedidas antes da prática ser considerada inconstitucional pela Corte. O que acontece? Antigamente, haviam pagamentos de pensão, pagamentos de um pecúlio para esposas e filhas de ex-governadores. O STF declarou isso inconstitucional posteriormente. Entretanto, agora, quem já recebia, o STF manteve essa aposentadoria aí, que chega a quase R$ 40.000 para esposas e filhas de ex-governadores, para aquelas que já recebiam. Ou seja, se elas já recebiam antes do STF declarar inconstitucional, manteve a garantia delas continuarem recebendo. E por que isso é alvo de críticas? Por causa de dados como esse aqui. Apesar do valor absurdo dessa gente que fala que briga pela igualdade, pela redução da desigualdade social, olha essa matéria do ranking dos políticos. Quantos por cento da população de cada região não tem esgoto tratado em casa? Olha só, a região norte, quase 100%, 87% não tem esgoto tratado. Só 13% da população norte tem esgoto tratado. Será que esse dinheiro não seria muito mais bem gasto se fosse investido para dar tratamento para essas pessoas? No Nordeste, 70%, quer dizer que só 30% do Nordeste tem esgoto tratado. Aqui na região Sudeste, somente 53% tem esgoto tratado. O que quer dizer que 47% da população é que tem direito. Ou seja, aqui na região Sudeste, quase a metade da população da região Sudeste sequer tem um esgoto tratado. No Sul, já sobe, 40% da população não tem esgoto, 60% tem. E lidera o ranking aqui de ter esgoto tratado a região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, que 81% da população tem esgoto tratado. Só 19% não tem esgoto tratado, o que é um contrassenso aqui. Se você pegar a região Norte, Nordeste e a região Centro-Oeste, você vê a diferença. Mas por quê? A gente percebe aqui uma informação de que o agronegócio está reduzindo totalmente a desigualdade social lá na região Centro-Oeste. E aí, isso aqui é reflexo de um agronegócio pulsante, de um agronegócio firme e forte, que reduz a desigualdade social e dá esgoto tratado para a população. Enfim, é a incoerência desse governo que defende MST, desse governo que defende aí pautas não convencionais e deixa de apostar num dos maiores ativos que o Brasil tem, que é o agronegócio. Tá certo, pessoal? É isso aí. Grande abraço. Fica com Deus. Obrigado por ter ficado até o final. Desculpem pelo formato aqui, mas eu prometo para vocês que a gente vai tentar trazer o conteúdo na forma adequada, mas cumprindo o meu compromisso com vocês de trazer informação de qualidade, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.